Agora nós vamos para a prova de contador, também tipo 3, amarela também. Vamos abrir, nós temos 3 questões de raciocínio lógico, a primeira já está aqui. Lembrando, ó, a prova do pessoal do contador é exatamente de raciocínio lógico, tá? É exatamente as mesmas 3 questões do administrador. Então só vou corrigir raciocínio lógico de contador. E aí você lembra que também vai estar para igualzinho para administrador, ok? Vamos à questão 35. Então lembrando, isso aqui é prova de contador, que é a mesma prova de raciocínio lógico do administrador. Também foram 3 questões, a primeira é: no Tribunal Regional de um certo estado, promoveu uma reunião com 5 juízas, Letícia, Marcela, Noemi, Odete e Patrícia. Cada juíza chegou no local programado em momentos diferentes, né? E constatou-se que ele me dá 1, 2, 3, 4 frases e em nenhum momento diz que algo é falso. Então adota tudo como verdade. Que matéria é essa? Ele quer ordenar, também é relação arbitrária de ordenamento. Ele quer ordenar quem chegou antes, quem chegou depois. Vamos botar assim, ó, nessa questão 35. Né? Agora estou na prova de contador e administrador, tá? As questões são as mesmas. 35. Eu quero organizar quem chegou antes, quem chegou depois. Então, vou botar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é quem chegou antes e aqui é quem chegou depois. Ok? No momento que Letícia chegou, outras 3 juízas já haviam chegado. Então, localizou a Letícia, vai lá a Letícia e bota na 3ª posição. Letícia chegou desculpa, terceira não, na 4ª posição. Porque quem chegou em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. A Letícia obrigatoriamente chegou na 4ª posição. Patrícia chegou antes da Marcela. Então vou marcar assim, ó, Patrícia, ela vem antes da Marcela. Então, Patrícia não foi a última, a Patrícia pode ser uma das 3 primeiras, muito bem. Odete não foi a primeira juíza a chegar. Então Odete é diferente da primeira. Odete chegou em segundo, terceiro, quinto. Beleza, continuando. Noemi chegou imediatamente após Odete. Sabe o que significa isso? Noemi e Odete têm que estar coladas. E Noemi chegou logo após Odete. Cara, se a Odete, alguém chegou logo após Odete, Odete não pode ser a quinta. Odete não podia ser a primeira também. Então, Odete é a segunda ou a terceira. Como a Noemi chegou imediatamente após, já localizou. Nós temos a Odete em segunda opção. Nós temos a Noemi obrigatoriamente na 3ª posição. E lembra que a primeira informação dizia que, a segunda informação dizia que a Patrícia chegou antes da Marcela. Então a Patrícia foi obrigatoriamente a primeira e a Marcela obrigatoriamente foi a última. E eu, se não me engano, acho que a pergunta... Não, vamos ver qual gabarito fechou agora, que eu não lembro mais. Letra A. A Odete, ela chegou na reunião depois da Letícia. Não, a Odete chegou antes da Letícia. Letra B. Marcela chegou na reunião antes que alguém. Não, Marcela foi a última. Letra C. Noemi chegou depois da Marcela. Não, Noemi chegou antes da Marcela. Letra D. Marcela foi a última juíza a chegar. Pode marcar. Gabarito. Letra D aqui, ó. Marcela foi a última, perfeito. E Patrícia foi a terceira. Não, Patrícia foi a primeira. Ok? Muito bem, então a primeira questão que nós temos na prova de superior raciocínio lógico era uma questão de ordenamento, posicionamento. Vamos dar uma olhada na segunda questão. Na segunda questão, é bem parecido com a prova do técnico, né? Porque eles repetiram a parte de diagramas lógicos, também colocaram uma questão de diagrama lógico. Opa, deixa eu subir aqui certinho para também, a pessoa que eu gosto. Devagar, mais um para baixo. É assim mesmo. Questão 36. Os processos julgados, um certo Conselho Regional de Medicina, pode ser dividido em 3 classes, X, Y, Z. Sobre esses processos, sabe-se que todo processo X também é Y. Além disso, existem processos de Z que são também de X, né? Só que isso aqui tem apenas 3 conjuntos. O do técnico tinha 4 conjuntos, isso aqui são apenas 3. Então, questão 36 é a argumentação com diagramas lógicos. Então, ele fala para mim que todo processo de X também é Y. Eu coloco o X completamente dentro do Y
Lembrando que ainda poderiam ser conjuntos iguais. Então não dá para dizer que existe um y que não seja x, né? E a segunda frase é que todo processo em z, pelo menos um, existe processo de z que também é x. Se existe z que é x, o z tem que encostar no x, não pode ser de juntos. Então não posso desenhar o z fora do x. O z tem que encostar no x. E como é que pode encostar? Pô, o z pode estar completamente dentro, pode estar um pedaço assim, pode estar um pedaço para fora. O z pode englobar todo mundo. Portanto, que encoste no x, tá joia? Dá para garantir com certeza que algum processo de z não será de y? Dá para garantir que um z não é y? Não. Pode ser que todo z seja y. Então não dá para garantir a letra A. Não. A letra B. Algum processo de z é também classificado como y. Certeza. Pelo menos um z é y. Isso é certeza absoluta. Porque não tem como z e y serem juntos. Porque o z encosta no x. Então o gabarito é a letra B, ó. Ok? Todo processo de y é z. O y poderia estar completamente z. Isso pode ser, mas não é certeza. Letra D. Todo processo classificado como y é classificado como x. Isso poderia ser. X e y poderiam ser conjuntos iguais, mas não é certeza. E a última. Todo processo z também é x. O z pode estar completamente no x, mas não é certeza também. Tá joia? Então, o único gabarito que fechou é a letra B de Brasil. Pelo menos um z é y. Isso é certeza absoluta. E aí vem a questão 37 e a última de raciocínio lógico. Nessa questão 37, o que eu tenho? Cara, eu tenho de novo um ordenamento. Ele quer ordenar elementos entre si. Só que além de colocar nomes, ele também coloca, se não me engano, acho que o que eles são, ok? Então vamos lá, nós temos uma mesa circular e entre eles nós temos um procurador, 2 desembargadores e um promotor. Bom, os 2 desembargadores estão sentados um lado do outro. Antônio é procurador e está ao lado de Ricardo. Juliano é desembargador e Antônio está sentado à sua esquerda. Sendo assim, o que eu posso garantir? Em nenhum momento fala que algo é falso, não adota tudo como verdade. Vamos lá. Eu tenho nesse caso aí 3, 4 opções. 1, 2, 3, 4 opções. Primeira opção, primeira coisa que eu vou tirar é o seguinte. Olha a informação 2. Antônio, ele é procurador, está ao lado de Ricardo. Então, é o seguinte, vou botar Antônio aqui. Antônio está ao lado do Ricardo. Lembrando que o Antônio, ele fala que é um procurador. Antônio, que é procurador, está ao lado de Ricardo. Juliano é desembargador e Antônio está sentado à sua esquerda. Sou obrigado a botar o Juliano aqui, esquerda aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, vou botar o Juliano. E Juliano é o quê? Desembargador. Ok? E eu tinha pulado a primeira informação. Os 2 desembargadores estão sentados um ao lado do outro. Está faltando encaixar alguém, né? Qual é o nome agora do quarto elemento? É Juliano, Antônio, Ricardo. Deixa eu voltar para cima para lembrar. O Everaldo. Então aqui obrigatoriamente vai ficar o Everaldo. E o Everaldo certamente é um desembargador. Como é que tu sabe? Porque ele fala, né? Os 2 desembargadores estão um ao lado do outro. Se esse cara é desembargador, esse aqui era procurador. Então o desembargador obrigatoriamente é o Everaldo. Então nós temos 2 desembargadores, nós temos um procurador e nós temos um promotor. Pronto, está ordenado, está organizado. Agora vamos lá. O que eu posso marcar como certo nesse meu gabarito? Vamos lá. Letra A, Ricardo, ele é desembargador. Não, Ricardo é promotor. Letra B, Juliano está sentado à direita do Ricardo. Ricardo está aqui, ó. À direita do Ricardo é o Antônio. Antônio está sentado em frente ao promotor. Antônio está de frente para um desembargador. Ricardo está sentado à esquerda do Everaldo. O Everaldo está aqui, olha à esquerda do Everaldo, nós temos o Juliano. Então sobrou só um gabarito, o promotor está sentado à direita do Everaldo. Nós temos Everaldo, à direita nós temos o promotor. Pode marcar, letra E de Espanha. Então essas são as 3 de raciocínio lógico do superior, ok?
Muito bem, agora nós temos uma questão nessa prova de contador, nós temos uma questão também de matemática financeira. Deixa eu lembrar qual é a numeração. A financeira do contador é a questão 97. Vamos lá. Nós temos então apenas uma questão de financeira e era a questão 97. Deixa eu lembrar qual era a questão 97. A 59, está para frente. Pode ser uma das últimas então, são 100 questões da prova, né? Então nós vamos para a questão 97, 76, pode mais para frente, meu filho. Estamos chegando agora, eu acho, deixa eu ver que nós estamos lá. 98, pá, chegamos, 97, essa daqui. Parou. Aqui. Um aparelho de multimídia. Um aparelho de multimídia custa R$ 880 para pagamento à vista. Só que a loja oferece a possibilidade de pagamento com uma entrada de 450 no fechamento do negócio e mais uma parcela de 450 a ser paga um mês após a compra. A taxa de juros mensal é de quanto? Bom, primeiro, qual é a sacada que eu tenho nessa questão 97? É o capital. Quanto que ele vai financiar? Quem é meu capital? Quem é meu valor principal? Né? Então, na 97, eu tinha que sacar, primeiro, letra A. O meu capital é os R$ 880 menos a entrada. Porque você não financia a entrada. Então, o capital vai ser R$ 880 tirando R$ 450. Logo, tu vou descobrir que o capital é R$ 430. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou financiar R$ 430 e vou pagar 450 um mês após a compra. Então, nós temos o capital, nós temos o prazo, que é de um mês, nós temos o juro. Se eu vou pegar 430 e vou pagar 450, o juro é de R$ 20 e a pergunta é quem é a taxa. Tá? Eu faria J-City, por quê? Vou trabalhar de maneira simples, porque o prazo de tanto faz, simples ou composto, eu faria simples, eu faria R$ 20 é igual. Quem é o capital que eu investi? 430. A taxa é a pergunta e o prazo é 1. Eu já vou botar sobre 100. Por que eu boto sobre 100? Porque eu já quero saber a resposta direta nos percentuais. Vou cortar um zero, pegar o 10, passar multiplicando e o 40 dividindo. Vai ficar 20 vezes 10, vai dar 200. Dividido por 43. Essa é a minha taxa aí. Lembrando, o resultado já dá direto em termos percentuais, tá? Não precisa fazer a conta inteira, mas vai lá, 200 dividido por 43. Cabe 4 vezes 3, 12. Vai 1, 16 mais 1, 17. E sobram 28. Abaixa mais um zero, vem com a primeira casa decimal agora. Deixa eu caber quantas vezes, cara? 6 vezes 4, 24. 7 vezes 4, 28. Vai passar? Cabe 6 vezes. 6 vezes 3 dá 18. Vai 1. 24 mais 1, 25. E sobra quanto? 8 para 10 é 2. 6 para 8 é 2 também. Aqui vai zerar. Abaixa um zero. Chega a caber quantas vezes? Acho que chega a caber 5 vezes. 5 vezes 3 vai dar 15. Vai 1. 20 mais 1, 21. Realmente cabiam 15, sobram 5. Eu já vou parar 4,65. Eu já vi que usou apenas duas casas decimais. Então vou descobrir que a taxa, uma taxa de 4,65% ao mês. Tá certo? Isso aqui vai no gabarito e marca para mim, letra C de Canadá, está aqui, ó. Ok? Tudo bem? Agora vamos para as duas últimas. Opa, nós temos as duas últimas. Eu agora vou para a prova de administrador. Lembrando, a parte de raciocínio lógico do administrador, ele é igualzinho do contador que nós acabamos de corrigir. 3 questões idênticas, tá? A primeira é aquela das juízas. A segunda, aquela de conjuntos, e a terceira, aquela que quer localizar os 4 promotores, embargador, enfim. Né? Agora vamos para a parte matemática financeira. De financeira, eu lembro que tinha uma aqui, que envolvia inclusive uma tabela, quer ver ela? Cadê? Tá aqui, ok? Essa daqui eu não vou conseguir aumentar muito por causa da tabela. Mas aí coloca assim, ó. Opa. Então nós temos então a questão 85, tá? Fala uma situação, uma possível compra a prazo, destacando que em cada mês o saldo inicial, o juro recebido ao banco, a retirada do pagamento de prestação e o saldo final. João Pedro elaborou então essa tabela. Então nós temos aqui ato da compra, nós temos 1, 2, 3, 4 meses após.
Nós temos o saldo inicial que vai caindo, ó, tá vendo? Nós temos o juro, dá para ver que ele trabalha com uma taxa de 1% aqui, né? Então vai ser o juro. E a retirada do pagamento das parcelas é sempre iguais. A amortização nada mais é que esse valor menos o juro, né? Mas aqui dá para ver o saldo final. E dá para ver que o quarto saldo final é negativo. E aí ele pergunta, qual é a alternativa incorreta? Letra A. A opção mais vantajosa para João Pedro é comprar à vista. Certeza, porque à vista tecnicamente não tem juros nenhum, né? Seria certamente pagar à vista. Como ele quer a incorreta, a letra A está certa, então não é gabarito. A diferença de 72,25 que a gente encontra aqui, ó, no saldo final, né? Essa diferença negativa, inclusive, revela que os juros cobrados por instituição são maiores que 1%. Sim, tecnicamente está pagando mais do que 1%, porque vai acabar pagando mais do que deveria, né? Então sim, está certo. Letra C. Se João Pedro optar pelo pagamento parcelado, ele terá que desembolsar R$ 72,25 a mais para pagar a última prestação. Sim, esse valor que ele vai acabar pagando, né, para mim, 210, significa que ele pagou R$ 72 a mais, né? Sim, também está certo. Letra D. Se a compra puder ser efetuada em 4 parcelas mensais de R$ 187,50 nos prazos demonstrados na tabela a seguir, seria mais vantajoso comprar a prazo, né? E vou ler a última. Se o financiamento fosse sem juros em 4 parcelas iguais, com a primeira parcela se paga um mês após a compra, seria indiferente pagar à vista ou a prazo. Repara que a letra D e a letra E se excluem, né? Por quê? Porque se eu resolvo fazer pagamento sem juros nenhum, eu vou pegar R$ 750, vou dividir em 4 pagamentos e vai dar exatamente R$ 187,50. Né? Então, se eu não colocar sem juros nenhum, vem cá, é melhor comprar a prazo ou é indiferente? Resposta, é melhor comprar a prazo. Porque se tu tem esse dinheiro, tu vai e aplica esse dinheiro, alguma coisa tu vai ganhar nessa aplicação e tu vai pagar menos, ok? Então a resposta errada é letra E. Não é indiferente. Se um dia você fizer uma compra a prazo e não te der desconto nenhum à vista, mas fazem 10 pagamentos parcelados, cara, se tu tem esse dinheiro à vista, vale a pena comprar, deixa esse dinheiro aplicado, vai retirando e no final ainda vai sobrar um valor para você, ok? Muito bem, essa foi a primeira, questão 85. E eu tenho mais uma, deixa eu só lembrar qual a numeração agora. A última questão é a questão 78. Deixa eu voltar um pouquinho aqui agora então. Questão 78, 77, 78 está aqui. Que é uma questão teórica. Vamos lá, botaram outra questão teórica. Que é essa questão que está no quadro agora. Opa, vou botar aqui. Deixa eu ver se eu encaixo direitinho para ficar mais visível. Questão 78, marque certo, verdadeiro ou falso. Determinado administrador necessita adquirir uma máquina para sua empresa e não dispõe do dinheiro suficiente para pagamento à vista. Nessas condições, ele pode efetuar a compra a prazo ou tentar um empréstimo ou financiamento em uma instituição financeira. Em quaisquer das situações citadas, o administrador geralmente pagará uma quantia além do preço. Muito bem, essa questão está correta, né? Se ele fizer uma opção de pegar um empréstimo, ele vai pagar mais. Se você fizer um financiamento, vai pagar juros, vai pagar mais. Né? Um comerciante contrai um empréstimo de R$ 600, prometendo pagar o total da dívida no final de 3 meses. A taxa, 5% ao mês. Nesse caso, o total de juros é R$ 90. Certo ou errado? Aqui era só usar um JCIT. Então nós tínhamos que usar nessa 78. Nessa questão 78, o item 2, nós tínhamos que usar um JCIT, onde o juro vai ser o capital, se não me engano, acho que é R$ 600. A taxa é 5% ao mês e o prazo é de 3 meses, se não me engano. Né? Nesse caso, no final de 3 meses, muito bem, corta os zeros. Isso aqui vai dar 5 vezes 3 é 15, então o juro vai dar 6 que multiplica 15. Isso vai dar 90. E ele falou para mim que era 90, então tá certo, muito bem. Terceiro item. Em regime simples, há pagamento de juros constantes por períodos iguais. Sim, o juro é sempre igual. Constante significa igual. Pagamento de juros iguais em períodos iguais. Sim, né?
porque a taxa é sempre em cima do principal, então não vai mudar o juro. E o regime composto é o regime de capitalização mais utilizada nas transações comerciais e financeiras, e se baseia no seguinte princípio: ao final do primeiro período, os juros incidentes sobre o capital inicial são a ele incorporados, produzindo o primeiro montante. Correto, perfeito. Então, nesse caso, o gabarito aqui, ó, letra A, todas elas eram verdadeiras, tá joia? Então, nós tivemos 3 questões de raciocínio lógico em cada uma das provas. Lembrando, na de contador tinha, além das 3 de raciocínio lógico, uma de financeira. Na prova de contador. Na prova de administrador que eu acabei de fazer, além das 3 de raciocínio lógico, tinham 2 de financeira, ok? Espero que tenham ido bem. Essas foram as correções. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.